Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ou estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Francisco de Sales. História de São Francisco de Sales. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Saboia, atual Ródano-Alpes, na França. Foi o primogênito de 13 filhos que os barões de Bois tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Para cada filho os pais escolheram um mentor, e o de Francisco foi o padre de Age, que o acompanhou por toda a sua vida, até a hora de sua morte. Formação. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Estudou filosofia, retórica e teologia. Por esta formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu, também, aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos de idade, Francisco volta para a terra natal e para junto de sua família, que já lhe tinha arrumado um cargo como senador de Saboia e escolhido, para a sua noiva, uma jovem rica e nobre. Vacaquel. Apesar de ser o principal herdeiro da família e de ter seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha especial devoção, era a sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo de seu desejo através do cônego de Genebra, tio de Francisco. Nessa época o capelão da Catedral de Chambéry faleceu, e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares, como doutor da Igreja. Combatendo as heresias. P. Francisco ocupou-se da evangelização da cidade de Chablais, às margens do Lago de Genebra. Talvez sua principal missão era a de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos combatendo heresias, apresentando as verdades do catolicismo através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da Igreja novamente. P. Francisco tornava-se um importante confessor e diretor espiritual.
isso nos primeiros 5 anos de sua ordenação sacerdotal. Bispo revolucionário. Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Genebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese 3 anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a uma vida de santidade importantes pessoas da nobreza. Com ele, essas pessoas, juntamente com Madre Joana de Chantal, foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana foi cofundadora da Ordem da Visitação, em 1610, tornando-se, depois, santa. Pelos escritos, pela pregação e aconselhamentos, Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Pregador e escritor. Todos queriam ouvir as palavras do Bispo Príncipe de Genebra, convidado a anunciar o Evangelho em todos os lugares, inclusive para a família real da Saboia. Dom Francisco escreveu alguns livros revolucionários, como Introdução à Vida Devota. Escreveu, especialmente para as filhas da Visitação, o célebre Tratado do Amor de Deus, desenvolvendo a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Morte e canonização. Dom Francisco de Sales faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622. Porém, a Igreja o celebra no dia 24 de janeiro, pois, neste dia, em 1623, seus restos mortais foram levados para Annecy, atual capital da Alta Saboia. Ele foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665. Doutor da Igreja. Francisco de Sales foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempos depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome de Congregação Salesiana à magnífica obra que criou para a educação de jovens. Oração a São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que em sua vida mortal se fez sobressair em todas as virtudes, especialmente no amor a Deus e ao próximo, eu humildemente suplico colocar-me sob a sua proteção imediata, para obter de Deus a minha perfeita conversão, e a de todos os pecadores, especialmente. Mencionar os nomes das pessoas para quem você quiser rezar. Ensina-me, São Francisco de Sales, a fixar os olhos no céu, que eu possa enfrentar todos os obstáculos que se apresentam no meu caminho, e de atingir, um dia, a glória no céu, com auxílio de vossa intercessão. Obtende também o especial favor. Mencionar intenção. Ajudai-nos, ó Senhor, nós vos suplicamos, através dos méritos de São Francisco de Sales. Que aquilo que os nossos esforços não podem obter, possa ser-nos dada por sua intercessão. Oremos, ó Deus, que, para a salvação das almas, fez São Francisco de Sales seu confessor e bispo, que lutava para que todos os homens e mulheres se submetessem à vossa misericordiosa vontade, e fossem infundidos com a suavidade da caridade, guiados por seus ensinamentos pedimos, pela intercessão deste vosso servo, a graça de obter a felicidade eterna, através de Cristo, nosso Senhor. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Foligno, na Úmbria, região da Itália, São Feliciano, considerado o primeiro bispo desta região. Morte no século III. No território de Troyes, na Gália Lionense, na atual França, São Sabiniano, mártir. Morte no século III. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, a paixão de São Bábila, bispo, que, durante a perseguição de Décio, depois de ter glorificado a Deus muitas vezes com tribulações e suplícios, alcançou o fim glorioso da sua vida preso em cadeias, com as quais mandou que fosse sepultado o seu corpo. Segundo a tradição, com ele sofreram também o martírio 3 jovens, a saber, Urbano, Prilidano e Epolono, que ele tinha instruído na fé de Cristo. Morte no ano 250. Em Singoli, no Piceno, hoje região das Marcas, na Itália, Santo Exuperâncio, bispo. Morte no século V. Em Binaco, próximo de Milão, na Lombardia, região da atual Itália, a beata Paula Gambara Costa, viúva, que, associada à Ordem Terceira de São Francisco, suportou pacientemente o seu violento esposo e o conduziu à conversão, e exercitou de modo insígne a caridade para com os pobres. Morte no ano 1515. Em Londres, na Inglaterra, os beatos mártires Guilherme Ireland,
presbítero da Companhia de Jesus, e João Grove, seu auxiliar, que no reinado de Carlos II, falsamente acusados de conspiração, sofreram por Cristo o martírio na praça de Tibur. Morte no ano 1679. Em Sainville, localidade do território de Chartres, na França, a Beata Maria Poulsepin, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs Dominicanas da Caridade da Apresentação da Santíssima Virgem, para ajudar os pastores de almas, formar as jovens e prestar assistência aos pobres e aos enfermos. Morte no ano 1744. Em Pratulin, da região de Siedlice, na Polônia, os beatos Vicente Lewoniuk e 12 companheiros mártires, que, sem se deixarem demover nem pelas ameaças nem pelas seduções, recusaram separar-se da Igreja Católica e entregar as chaves da sua paróquia, por isso foram assassinados ou feridos até a morte. São estes os seus nomes: Daniel Carmais, Lucas Bosco, Bartolomeu Osipio, Onofre Vasiluk, Felipe Quirilo, Constantino Bosco, Miguel Nicéforo Uricil, Inácio Franzur, João Andrejuk, Constantino Lukasuk, Máximo Avriluk, Miguel Vavrizuk. Morte no ano 1874. Em Roma, o beato Timóteo, José Giacardo, presbítero, que formou muitos discípulos na Sociedade de São Paulo, para anunciar ao mundo o Evangelho, utilizando os mais apropriados meios de comunicação social. Morte no ano 1948.